E aí, gente? Deu pra beber uma aguinha, dar uma descansada, uma respirada? Vamos lá, porque eu não parei não, tô aqui em pleno vapor. Vamos lá então entender um pouquinho mais dessas políticas e práticas, entender alguns desafios inerentes às tais políticas e práticas em gestão de pessoas? Vamos lá entender as funções, os desafios e os objetivos, vamos lá. Bom, quando a gente pensa nos processos de RH, que como eu falei para vocês, é melhor que a gente use o termo GP, que é mais moderno, né? Então vou até fazer isso aqui, ó. Vou riscar. Isso aqui eu tirei do livro do Chiavenato, tá? Tem um livro dele que chama Gestão de Pessoas e tem outro livro que chama Administração de Recursos Humanos, né? E ele continua publicando os dois. Eu acho que deveria abandonar um, né? Ou seja, tem novas edições dos dois. Aí um vai ter 5 e outro terão 6, tá bom? O Gestão de Pessoas, se não me engano, é que tem 6 e o Recursos Humanos tem 5 políticas. Mas isso aí é o menos relevante, não importa para a tua prova. Então o que a gente vai ter que fazer? Na hora de definir as tais políticas, quais são as políticas, gente? Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter, monitorar pessoas. A gente precisa considerar tanto os elementos de influência ambientais externas, quanto os elementos e influências organizacionais internas na hora de definir melhor essas políticas, como elas vão funcionar. Porque todas essas políticas determinarão o comportamento que vai orientar as práticas ou as atividades em gestão de pessoas, né? Conforme eu expliquei, segundo a visão de Dutra. Então, olha o que a gente precisa considerar. Na hora de definir todos os nossos processos ou subsistemas, eu tenho que ver as influências que são ambientais e são externas. Por exemplo, as leis e regulamentos trabalhistas, as orientações dos sindicatos, as condições econômicas, a competitividade da organização, as condições sociais e culturais, bem como o mercado de trabalho, tá? Quando eu penso nas influências que são da própria organização, aí eu considero a missão que essa organização tem, que é a sua razão de ser, a visão de futuro que ela estabeleceu, seus objetivos e sua estratégia, a cultura da organização, a natureza das tarefas e os estilos de gestão adotados dentro dessa organização. Então percebam que eu vou adotar elementos tanto internos quanto externos. E o muito importante hoje que a gente quer, vou até apagar aqui para eu colocar essa observação, é que a gente una tais políticas e práticas naquilo que a gente chama de planejamento estratégico. Hoje, o desafio da gestão de pessoas é integrar todas essas políticas e essas práticas ao planejamento estratégico, fazendo com que as pessoas auxiliem no alcance dos objetivos da organização definidas no planejamento. Então, no planejamento estratégico, a gente faz uma análise tanto interna quanto externa também, de forças e fraquezas do ponto de vista interno e de oportunidades e ameaças do ponto de vista externo, definindo todos os elementos do planejamento. Então, olha só, hoje a gente quer interligar tudo isso ao planejamento estratégico. Aí a gestão de pessoas passa a ser estratégica, tá? Planejamento estratégico. A gente quer interligar tudo isso daí, tá bom? E aí a gente interliga essas práticas. Quando todas essas políticas estiverem alinhadas ao planejamento, a gente obtém aquilo que a gente chama de alinhamento vertical, tá, gente? Que é alinhar todas as políticas, tá? Todas as políticas ou processos quando ele está alinhado ao planejamento, tá? As políticas de GP, gestão de pessoas, quando alinhadas ao planejamento, tá? Analisando tanto os fatores internos quanto externos. Aí, quando eu penso nisso, eu vou pensar da seguinte maneira, tá? Normalmente, o elemento que a gente tem utilizado modernamente são as competências. Quando eu faço a gestão por competências, eu tenho a gestão estratégica de pessoas, galera. Porque aí eu estou interligando todas as políticas e práticas ao objetivo da organização, à estratégia dela. Porque eu estou definindo quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que as pessoas precisam ter para alcançar aqueles objetivos do planejamento. Quando eu interligo, portanto, todas as práticas, eu tenho o quê? Olha só, vou colocar de verdinho para não perder a simetria. Aqui eu vou ter um alinhamento, que é o outro verde. Um alinhamento
horizontal dessas práticas de gestão de pessoas, tá? Por meio das políticas. Então, quando eu vou agregar pessoas, recrutar e selecionar, eu faço isso com base nos objetivos do planejamento. Quando eu vou aplicar as pessoas, eu faço com base nos objetivos. Quando eu recompenso as pessoas, eu faço com base nos objetivos. Quando eu desenvolvo a mesma coisa, quando eu mantenho a mesma coisa e quando eu monitoro a mesma coisa. Só que, para eu agregar pessoas, eu vou ter que alocar essas pessoas de acordo com as competências delas. Vou recompensar aquelas pessoas que apresentam as competências requeridas pelo planejamento. E vou desenvolver para essas pessoas apresentarem as competências necessárias para o alcance dos objetivos. E vou manter as pessoas que estejam em acordo com os objetivos da organização e ajudando a alcançá-los. E eu monitoro todas essas pessoas para manter um cadastro de competências e um sistema de informação que retroalimente isso constantemente, permitindo a melhoria constante do sistema de gestão de pessoas em prol do alcance dos objetivos da organização, alinhando horizontalmente todas as práticas e políticas e verticalmente com o planejamento estratégico, ok? E aí é importante que vocês entendam ainda, vamos lá voltando para o desenho, que os resultados desejados para a gestão de pessoas são, portanto, olha lá, práticas éticas e socialmente responsáveis, produtos e serviços competitivos de alta qualidade e a qualidade de vida no trabalho para as pessoas, né? Que é o que a gente chama aí de conceito de QVT, que eu acredito que a gente ainda vai se encontrar para falar sobre, tá? Então aqui é o que a gente tem dentro do sistema de gestão de pessoas, que ainda exercem essas funções, ó. Exerce, né? Essas funções. Quais são as funções da gestão de pessoas, tá? A gente tem função estratégica, a gente tem função política e a gente tem função instrumental. Então, o que é a função instrumental? Para começo de conversa, tá? A função instrumental é quando a organização faz recrutamento, seleção, modelagem do trabalho, avaliação de desempenho, remuneração, benefício, incentivo, treinamento, desenvolvimento, aprendizagem, gestão do conhecimento. Opa! Pula não, caramba. Quando ela faz higiene, segurança e qualidade de vida, relações de emprego e sindicato, cria banco de dados, sistema de informação. Então, isoladamente, cada um disso é função instrumental, corriqueira da gestão de pessoas. Ela nasceu para fazer isso, tá bom? Só que nem sempre ela vai fazer só isso. Quando ela, por exemplo, precisa articular internamente para fazer as coisas funcionarem, obter apoio dos colaboradores, obter apoio da alta direção para implementar uma mudança, um sistema de avaliação de desempenho, quando ela faz negociações, barganhas, transações, trocas, aí ela está exercendo a função política. Então ela precisa conciliar interesses, tanto da organização quanto dos indivíduos. Quando a gestão de pessoas tenta conciliar interesses antagônicos, negociando, gerenciando conflitos, ela está desenvolvendo a função política da gestão de pessoas. Agora, olha que interessante, a função estratégica é quando ela aplica a gestão por competências, é quando ela alinha horizontalmente todas as práticas, quando ela interliga a gestão de pessoas ao planejamento estratégico, aí ela ganha função estratégica. Olha que interessante. Função instrumental é a função corriqueira. Vamos recrutar, vamos avaliar, vamos selecionar, vamos montar a avaliação de desempenho. Isso é corriqueiro da gestão de pessoas, é instrumental, é um instrumento de trabalho da gestão de pessoas. Mas para conseguir fazer isso bem, ela precisa obter consonância, consenso, fazer negociação, obter apoio, gerenciar conflitos antagônicos, função política. E quando ela interliga tudo isso, todas essas práticas e políticas entre si por meio da competência e com os objetivos estratégicos da organização, ela gera alta competitividade, modernidade, faz a organização ter um novo suspiro e ganha, portanto, função estratégica. Isso é a gestão estratégica de pessoas, ok? Espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá bom? Vamos aprofundar em mais conceitos. É só interessante que agora, num primeiro momento, você entenda todo o sistema de gestão de pessoas, tá? Espero que isso esteja sendo realizado, que você esteja entendendo com propriedade tudo isso que eu tenho falado para vocês, tá bom? Vamos lá, avançando? Então, a gente tem técnicas, né, dentro daquelas atividades de gestão de pessoas que podem ser aplicadas diretamente sobre as pessoas ou indiretamente sobre as pessoas, ok? Quais técnicas se aplicam diretamente sobre as pessoas, dentro daquelas todas nas políticas? Recrutamento,
entrevista, seleção, integração, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Todas essas técnicas são aplicadas, olha só, diretamente sobre as pessoas. Há ainda técnicas que são aplicadas indiretamente sobre as pessoas, sejam em cargos ocupados ou em cargos genéricos, ok? Quando os cargos estão ocupados, a gente pode fazer, olha lá, análise e descrição de cargos, avaliação e classificação de cargos, higiene e segurança. Agora, com planos genéricos, quando você ainda não tem os cargos ocupados, você pode fazer, planejamento de recursos humanos, definir bancos de dados, plano de benefícios sociais, plano de carreira, administração de salários. Então, isso daqui tudo é feito, tá, gente? Isso aqui tudo é feito indiretamente sobre as pessoas. Esses planos genéricos vão afetar as pessoas? Vão, mas eles atuam indiretamente, ok? Esse daqui, você está mexendo no cargo, vai afetar as pessoas? Vai, mas indiretamente. Esses daqui não, eles vão afetar diretamente as pessoas, ok? Diretamente as pessoas. Então, dentro das práticas de gestão de pessoas, dentro da sua função instrumental, o que é que eu estou falando de função instrumental? Concordam comigo? Função corriqueira da gestão de pessoas. Eu vou ter todas essas práticas ou diretas sobre as pessoas ou indiretas sobre as pessoas, sejam em cargos ocupados ou em planos que são genéricos para qualquer um na organização. Avançando aí na gestão de pessoas. Vamos lá? Vamos listar alguns objetivos e desafios que a gestão de pessoas pode encontrar. Primeiro, a gestão de pessoas busca ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão, tá? Quando a gestão de pessoas faz isso, ela está realizando função estratégica, ok? Isso é uma função estratégica. Proporcionar competitividade à organização também é uma função estratégica. Deixar a organização competitiva por meio das pessoas, tá? Proporcionar à organização empregados bem treinados e bem motivados. Isso é função instrumental. Isso é o que a gestão de pessoas tem que fazer de maneira corriqueira, tá? Aumentar a autoatualização e a satisfação dos empregados também é função instrumental. Tá? Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho também é instrumental, gente. Isso é o corriqueiro, é o que ela tem que fazer. Administrar a mudança. Agora aqui é preciso ter atenção. Para administrar a mudança, a gente tem que gerenciar conflitos, tem que negociar, precisa o quê? Obter consenso. Se tudo isso é preciso, se a gente tem que negociar, obter consenso, gerenciar conflitos, porque mudanças geram conflitos, tá? Aí, a nossa função passa a ser a função... Deixa eu colocar entre parênteses para não dificultar para vocês. Aqui a nossa função passa a ser política. Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. Aqui a gente já tem uma função que é instrumental também, né? Tem mais traço de instrumental do que propriamente estratégico ou político, né? Promover o alinhamento entre os objetivos organizacionais e os individuais para o alcance do equilíbrio organizacional. Isso daqui também é mais a função política, que é dirimir os conflitos, tá? Lidar com o fenômeno da diversidade, da multiculturalidade no contexto organizacional. É mais função política. Conciliar os diversos interesses, tá? Os diversos interesses dos indivíduos. Gente, isso aqui é importante, tá? O que isso quer dizer? Hoje a gente lida com pessoas de diversas orientações, credos, né, dos mais tipos de pensamento, e o órgão de gestão de pessoas e os gestores têm que lidar com isso, com a diversidade, com a multiculturalidade. Ainda mais essas organizações hoje em contexto global, elas precisam tratar disso com bastante seriedade, respeitando o espaço de vida individual de cada um, tá? Nas relações de trabalho, isso é importante, tá? Conciliando os interesses. Obter, treinar, motivar e conservar funcionários competentes. Função instrumental da gestão de pessoas. Balancear a oferta de funcionários com a demanda por funcionários. Também é instrumental. Admissão, demissão, fluxo de pessoas que entram e saem, índices de rotatividade, tá?
Combinar os talentos e habilidades dos funcionários com aquilo que a organização requer. Isso também tem um cunho mais estratégico, tá? Que tem a ver com a gestão por competências. Estratégico. Criar um ambiente de trabalho que fomente elevado desempenho dos funcionários. Isso daqui também é função instrumental. E atender às necessidades salariais e benefícios do funcionário. Também é função instrumental. Tá? E é isso, tá, gente? São algumas funções aí da gestão de pessoas, seus objetivos e desafios, tá? Vamos falar um pouco de equilíbrio organizacional. As organizações na função política precisam, tá? Equilibrar os interesses que são dos indivíduos e equilibrar os interesses que são da organização para evitar a existência de conflitos entre ambos. E isso não é uma atividade fácil. Normalmente, os objetivos da organização e dos indivíduos são antagônicos. Os colaboradores normalmente enxergam os patrões como os inimigos deles, né? Tem essa relação, né? A gente é precário isso, né? Mas acontece na maior parte das vezes. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar administrar essas demandas conflitivas integrando os esforços da gestão para obter sinergia ou equilíbrio organizacional. Tá bom? Então vamos entender essa disciplina que normalmente vem destacada no edital assim, ó, equilíbrio organizacional. Aí fica ali flutuando entre gestão de pessoas e administração, né? O professor de gestão de pessoas toca para um, o de administração toca para outro, fica aquela briga. Eu dou as duas, então eu falo de qualquer coisa, né? Então vamos lá. Segundo Chester Barnett, o indivíduo deve ser eficaz à medida que seu trabalho consegue atingir os objetivos organizacionais e ser eficiente à medida que seu trabalho permite alcançar seus objetivos pessoais. Para atingir seus objetivos e metas, as organizações contam com a eficiência e a dedicação dos funcionários, assim como os funcionários esperam que as organizações proporcionem os meios adequados para atingir seus objetivos individuais. No anseio por alcançá-los, os funcionários motivados se comprometem com os processos organizacionais, substituindo os objetivos da organização pelos seus próprios objetivos. Então, olha só aqui, só para a gente entender. Então, o que Chester Barnett está dizendo para a gente? E aqui eu vou associar a um conceito de administração. Nós temos a organização, tá? A organização, ela se divide em dois aspectos básicos. A organização, vou colocar com outra cor. A organização formal e a organização informal. Toda organização se divide nesses dois aspectos, tá? No aspecto formal e no aspecto informal. No aspecto formal, gente, ela vai representar os objetivos organizacionais. E no critério informal, ela vai representar os objetivos individuais. Se os objetivos organizacionais estiverem sendo atendidos, alcançados, essa organização estará obtendo o que a gente chama de eficácia. Ela está alcançando seus objetivos. E para ela alcançar os objetivos delas, os organizacionais, as organizações, elas precisam que os indivíduos também alcancem os seus. Porque se eles estiverem alcançando seus objetivos individuais, eles vão ser eficientes no seu trabalho. E aí vira uma moeda de troca. Um dá e o outro recebe. Tem que ser uma via de mão dupla, ok? Então a organização formal representa, tá, a sua estrutura. A estrutura da organização, a hierarquia, ok? Enquanto a organização informal representa as pessoas, gente. As pessoas. E aí quando a gente concilia ambos, tá? Se a gente conciliar ambos aqui, olha só. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver que corzinha eu vou usar agora, esse azulzinho clarinho. Se eu conseguir esse maisinho aqui, ó, eu vou obter na minha organização aquilo que eu chamo de equilíbrio organizacional.
organizacional, que você também pode chamar de sinergia. Gente, não é alcançar um para depois alcançar o outro, não. É alcançando os dois juntos, os individuais junto com os organizacionais. Assim eles andam de mãos dadas, ok? E aí olha o que a gente tem aqui, olha só. Portanto, um conceito importante. O equilíbrio organizacional é expresso por um contrato psicológico onde a expectativa recíproca do indivíduo e da organização estende-se muito além de qualquer contrato formal de emprego que estabeleça o trabalho a ser realizado e a recompensa a ser recebida. Então, gente, o equilíbrio organizacional é um contrato formal? Não é um contrato formal. É um contrato psicológico, baseado no comprometimento que ambos têm um com o outro. Tá? Você sabe o que você tem que alcançar em prol da organização e a organização sabe o que tem que fazer por você. Só que essa contraprestação tá justa, tá devida, tá equilibrada? Se não tiver, vai haver conflito. Então esse contrato existente entre a organização e os indivíduos é um contrato psicológico e informal. Ele vai além do que está assinado na carteira de trabalho ou no que está escrito na descrição do cargo que você vai ser nomeado e tomar posse. Entende? Então esse contrato psicológico ele é informal. E é preciso ser entendido para que a gente consiga equilibrar a balança para fazer com que as organizações atinjam os melhores resultados com eficácia e que os indivíduos deem o melhor de si porque têm atendido os seus objetivos individuais, atuem com eficiência. Juntos eles serão efetivos. Quando eu tiver eficácia no alcance dos objetivos e eficiência no trabalho das pessoas de modo célere, cortês, com economia de recursos de modo racional, eu terei efetividade da gestão, porque os resultados terão forte impacto aos seus destinatários, ok? Então, aqui a gente tem esse contrato psicológico, né? O contrato psicológico é um processo de adaptação mútua, decorrente de um desenvolvimento recíproco, cabendo à gestão de pessoas assegurar-se disso. Então, o grande desafio da gestão de pessoas é manter elevado o moral das pessoas, seu grau de motivação, seu nível de desempenho, por meio da contraprestação pelos seus esforços. Porque quando o indivíduo percebe que seu esforço é capaz de gerar um resultado agradável, um objetivo que ele almeja e a ele atribui valor, ele se motiva mais a alcançar os objetivos próprios e ajuda a organização a alcançar os seus objetivos. Então é uma moeda de troca, tá, gente? O equilíbrio organizacional é um para depois o outro? Não, são os dois juntos, ok? Questões de equilíbrio organizacional, vamos tentar te passar um migué, falar de vários conceitos que não tem nada a ver. É simples assim, equilíbrio organizacional é alcançar o objetivo individual e o organizacional a um só tempo, unidos, juntos, sempre irmãos, ok? Simples. Não é essa a questão, tá? Ela é simples. Então, olha o que a gente tem de objetivos organizacionais, por exemplo. As organizações querem sobreviver ao longo do tempo, querem crescer de modo sustentado, querem lucratividade, produtividade, qualidade nos produtos e serviços, redução de custo, participação no mercado, novos mercados, novos clientes, competitividade, imagem no mercado. Agora, olha o que as pessoas querem. Melhores salários, melhores benefícios, estabilidade no emprego, segurança no trabalho, qualidade de vida no trabalho, satisfação no trabalho, consideração e respeito, oportunidades de crescimento, liberdade para trabalhar, liderança liberal, orgulho da própria organização. Não é por isso que vocês estão buscando o cargo público? Boa parte sim. Quer encontrar no serviço público esse oásis de felicidade que muitos anunciam, não é verdade? Então é isso que a gestão de pessoas tenta fazer. E a gestão de pessoas, ela não faz pelas pessoas porque ela é boazinha, não, gente. Ela faz porque ela descobriu que pessoas motivadas tendem a gerar os melhores resultados. Não que necessariamente vão gerar, tá? Porque é preciso que haja suporte, treinamento, que a organização faça a sua parte. Então, um dos grandes desafios da gestão de pessoas é conciliar os objetivos antagônicos da organização e dos indivíduos, fazendo com que esses objetivos se conciliem, deem as mãos para seguirem juntos no caminho do sucesso e competitividade organizacional, tornando essa organização um melhor espaço de vida para esses indivíduos. É por isso que a gente fala em qualidade de vida no trabalho, ok? É isso. Vamos parar por aqui, né? Esses conceitos iniciais acredito que foram bem explicados. Vamos avançar para as partes mais técnicas e específicas da gestão de pessoas, ok? Abraço, sucesso, bons estudos e até mais!